Aleluia. Glória a Deus. Na semana passada, irmãos, nós já falamos sobre o poder das nossas palavras, como é importante nós termos um diálogo interno, um diálogo no nosso coração, um meditar do coração agradável a Deus. Porque as nossas palavras são poderosas não apenas quando nós as pronunciamos, mas elas já começam a fazer a diferença nas nossas vidas desde a meditação do nosso coração. Elas nos abençoam, elas geram vida, elas geram bênçãos para nós, como também elas podem gerar desastres, podem gerar morte, podem gerar coisas ruins. Não só as palavras que nós falamos, mas aquelas que nós meditamos no nosso coração antes mesmo de dizê-las. Neste mesmo espírito, nós vamos estar estudando nessa noite sobre fé, sobre as nossas atitudes de fé, como é importante nós termos uma disposição de fé diante do Senhor, porque isso é agradável a Deus. Então, em 2 Reis, capítulo 13, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: quando Eliseu estava sofrendo da enfermidade da qual viria a morrer, Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo, chorou diante dele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então Eliseu disse ao rei: pegue um arco e algumas flechas. Jeoás pegou o arco e as flechas. Eliseu disse ao rei de Israel: empunhe o arco. O rei fez assim. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abra a janela que dá para o leste. O rei a abriu. Eliseu continuou: atire. E o rei atirou. Então Eliseu disse: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. Você vencerá os sírios em Afeca até acabar com eles. Eliseu disse mais: pegue as flechas. Ele as pegou. Então disse ao rei de Israel: atire contra o chão. O rei fez isso 3 vezes e parou. Então o homem de Deus ficou indignado com ele e disse: você deveria ter atirado 5 ou 6 vezes, e assim venceria os sírios até acabar com eles, mas agora vai vencê-los só 3 vezes. Aleluia. Os irmãos podem tomar assento na presença do Senhor. Glória a Deus. Quando nós olhamos, irmãos, para um texto assim do Antigo Testamento, nós temos a certeza de que alguma coisa Deus pode trazer como lição para as nossas vidas. A Bíblia Sagrada foi completamente inspirada pelo Senhor, e está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Deus quer que nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Esse é o desejo do coração do nosso Deus para nós que somos seus servos, todos nós. Essa palavra não é somente para mim ou para os líderes de célula da igreja, mas é para cada um de nós, porque todos nós fomos chamados como membros do corpo de Cristo. E a palavra do Senhor continua em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, dizendo: estas coisas aconteceram com eles, para servir de exemplo, e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos é chegado. Então estas palavras, estas ilustrações do Antigo Testamento são sombras que querem falar alguma coisa, trazer uma mensagem, trazer um sentido, um significado precioso para as nossas vidas. Também em Romanos capítulo 15, versículo 4 diz: pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então, qual a lição prática nós podemos tirar para nós nos dias de hoje, dessa passagem das Escrituras? Nós não estamos travando batalhas literais, como eles naqueles dias, como esse rei, Jeoás,
iria, segundo o direcionamento de Deus, travar uma batalha contra os sírios. Mas a Bíblia diz em Efésios capítulo 6, que nós não temos de lutar contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade que agem nas regiões celestiais. Então existem poderes contra os quais o crente, o servo de Deus, milita nesta vida. E estes poderes, muitas vezes, eles influenciam pessoas que se levantam contra nós. Mas a palavra do Senhor diz que não devemos lutar contra carne e sangue, mas contra estes principados e potestades. E a Bíblia também diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas, que são ideias falsas, colocadas na consciência do senso comum das pessoas. E a palavra de Deus, o poder de Deus, as armas da nossa milícia, anulam esses pensamentos e tudo aquilo que se levanta contra a verdade. Aleluia! E o que temos, irmãos, de princípio? Que princípios nós temos nesse texto? Que princípios espirituais nós podemos encontrar nesta história para nós hoje? Aqui nós temos dois personagens. De um lado, um homem de Deus, Eliseu, e nessa ocasião, segundo a palavra do Senhor, ele já estava bem velhinho, já estava enfermo da enfermidade com a qual veio a morrer. E se você continuar lendo no versículo 20, você vai perceber que Eliseu morreu e ele foi sepultado. Então este foi o último ato da história da vida de Eliseu, a última atuação registrada nas Sagradas Escrituras da vida deste homem de Deus. Por outro lado, nós temos o rei Jeoás, que foi o 21º rei de Israel. O reino aqui estava dividido entre reino do norte e reino do sul, Judá, e ele reinou por 16 anos, e nesse momento da sua vida, ele vai fazer uma visita social a esse homem chamado Eliseu, esse profeta de Deus. Mas mesmo estando velhinho, mesmo estando cansado, mesmo estando doente, Eliseu aproveita para servir ao Senhor e para ministrar ao coração de Jeoás, independente da idade, independente da sua circunstância. E isso nos mostra, irmãos, que nós não podemos deixar que os nossos problemas pessoais nos impeçam de sermos uma bênção na vida das pessoas. E o Senhor usa esse profeta de Deus e diz assim: pegue o arco, vá até a janela e mire para o leste, mire para o oriente. Provavelmente, irmãos, ao leste, ao oriente, ficavam as fronteiras com os sírios. Ou talvez estivesse ali acampado o exército dos sírios. E ele diz: lance a flecha. E o rei lançou a flecha. E quando o rei lança a flecha, o profeta faz a seguinte declaração: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. Você vencerá os sírios em Afeca até acabar com eles. A palavra de Deus diz aqui: até acabar com eles. Aleluia. Diga para o irmão aí do seu lado: até acabar com eles. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Com esse ato simbólico, irmãos, o profeta Eliseu estava direcionando o rei para o propósito de Deus. Estava direcionando o rei para aquilo que o rei deveria fazer. O exército inimigo estava lá, e ele estava direcionando este homem com uma declaração espiritual, uma declaração da vitória do Senhor e da intervenção sobrenatural que haveria sobre estas batalhas da parte do Senhor. E então ele diz assim para esse rei: atira no chão. E o rei pegou a flecha e atirou no chão uma, atirou duas, atirou 3 vezes e parou. Quando ele parou, diz a palavra do Senhor que Eliseu ficou indignado. A palavra do Senhor no original traz que ele ficou bravo, ele ficou irado. Eliseu ficou irado com o rei. Por quê, irmãos? Porque Deus havia dado uma promessa específica: você vai
até acabar com eles. E ele disse para ele: se você tivesse atirado 5 ou 6 vezes, você teria cumprido o propósito de Deus e a vontade do Senhor. Mas porque você atirou 3 vezes, você vai vencê-los apenas 3 vezes. Muitas vezes, nós podemos, por causa da nossa atitude, diminuir aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas e através de nós. E nós percebemos isso nas Sagradas Escrituras, o poder de uma atitude. Deus vê, irmãos, as atitudes das nossas vidas, mediante a revelação da vontade dEle em relação a nós, mediante a revelação do propósito que Deus tem em relação a nós. E nós percebemos isso quando nós observamos a primeira geração que saiu do Egito. Todos eles saíram do Egito, da escravidão, debaixo de uma mesma promessa, uma promessa coletiva, uma promessa que era para todos eles, e saíram em uma grande multidão, e todos eles experimentaram os mesmos milagres, tinham as mesmas circunstâncias, tiveram a mesma oportunidade. Mas apenas 2 homens, com exceção de Eleazar, que substituiu o sumo sacerdote Arão, somente 2 homens, Josué e Calebe, realmente conseguiram tomar posse e ter o cumprimento da promessa de Deus nas suas vidas. E qual a diferença entre eles, irmãos? Em Hebreus capítulo 3, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor: assim vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Enquanto a maioria das pessoas fica de fora por causa de um posicionamento de incredulidade, estes 2 homens entram naquela terra. E a diferença está registrada em Números capítulo 14, nas palavras deles. Veja a importância das palavras e a importância de uma atitude de fé. Conta a palavra do Senhor que os espias subiram a espiar, e quando voltaram, a maioria deles diziam assim: essa terra que nós passamos a espiar é terra fortificada, terra de montes, e os habitantes dessa terra são gigantes. Quando nós olhamos para eles, aos nossos olhos, nós somos como gafanhotos, nós nos vemos como gafanhotos, e quando eles olham para nós, eles nos veem como gafanhotos. Não tem como nós derrotarmos esse povo. Mas na boca de Josué e Calebe havia uma outra atitude, e eles diziam assim: vamos subir, a promessa é de Deus, Deus falou, e se Deus falou, está falado. Nós avistamos a terra, e a terra é exatamente como Deus disse, terra que emana leite e mel. Nós estamos diante da promessa do Senhor. Deus tirou a força desse povo. Vamos subir, porque nós vamos derrotá-los, e nós vamos comê-los como pão. Olha a fé, irmãos. Era isso que eles proclamavam, era isso que eles diziam. E por causa disso, estes 2 homens, somente estes 2 homens, conseguiram entrar na terra que Deus havia prometido. Aleluia! Que coisa maravilhosa, irmãos. A Bíblia está cheia de promessas, mas nós precisamos prestar atenção em algo muito importante. Não é porque existe uma promessa escrita sobre a tua vida, não é porque o Espírito Santo falou com você, não é porque Deus falou no teu íntimo, revelou a sua vontade com você, que isso vai se cumprir automaticamente. Não, irmãos. Nós também temos que fazer a nossa parte, porque a Bíblia está cheia de promessas que não se concretizaram, ou promessas que poderiam não se concretizar sem uma interação correta das pessoas com o propósito de Deus. Essa atitude de fé. Diga para o irmão aí do seu lado: atitude de fé. Aleluia. É o que Deus espera de nós, irmãos, uma atitude de fé. Deus chamou Abraão, e nós vemos isso também na história de Abraão. Abraão é o pai da fé. E é tão importante, irmãos, porque se existe alguém em quem nós podemos nos inspirar em relação à fé, o nome dessa pessoa é Abraão. Abraão é o pai da fé. E o que Deus prometeu para Abraão?
Deus disse para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, engrandecerei o teu nome, eu farei com que você seja grande, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, disse o Senhor. E o apóstolo Paulo fala, irmãos, aos Gálatas, que Deus revelou antecipadamente o evangelho para Abraão, quando disse para ele: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus estava revelando já o evangelho, lá no Antigo Testamento, as boas novas de salvação, para todas as pessoas, para todas as famílias da terra, que o evangelho não era só para os judeus, mas era para alcançar todas as famílias da terra. Essas boas novas de salvação que nós pregamos hoje, aleluia, e nós somos esse povo, irmãos. Deus deu a ele uma visão, e Deus disse: sai da tua tenda, ó filho meu. E o Senhor fala conosco hoje, irmãos: sai da tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei as estrelas dos céus. E ele saiu da tenda, ele olhou para as estrelas dos céus, e Deus disse a ele: assim será a tua descendência, aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, no Novo Testamento, que os que são da fé que são filhos de Abraão, não é por serem judeus, não é por serem hebreus de nascimento, por terem o sangue hebreu, não, os da fé é que são filhos de Abraão, e a promessa foi feita a Abraão e ao seu descendente, que é Jesus, e nós somos o corpo de Cristo. Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. Então esta promessa está se cumprindo até hoje, aleluia. Nós somos as estrelas, a descendência, você é a estrela, você é a descendência. E hoje, meus irmãos, o cajado, aleluia, o bastão está nas nossas mãos, porque nós temos que dar continuidade ao propósito eterno de Deus. Deus quer uma família de muitos filhos, filhos semelhantes a Jesus, e Ele conta conosco. Eu acredito, irmãos, que nós temos a missão mais importante de todos os tempos da história da cristandade, porque nas nossas mãos está a missão de encerrar a tarefa da grande comissão, aleluia. Glorifique ao Senhor, igreja. E isso é emocionante, irmãos. Talvez você pense: os dias passados é que foram bons, os dias de Moisés, os dias de Elias, que eles viram aqueles milagres, que eles contemplaram aquelas coisas, os tempos passados, dos avivamentos, dos movimentos. Não, irmãos, nós estamos na terra num tempo histórico tremendo, poderoso, porque Deus conta conosco para encerrar a grande comissão, aleluia. É necessário que a igreja se desperte nestes dias, e que tenha esse espírito do profeta Eliseu, que eu e você, que nós sejamos estes inconformados, que desejam fazer a vontade do Senhor. Deus chamou Abraão e disse: eu vou cumprir essa palavra na tua vida. Porém, irmãos, está escrito em Gênesis capítulo 18, versículo 19, porque eu o escolhi, para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Não iria acontecer automaticamente, embora Deus tinha uma promessa, embora Deus chamou, essa promessa não se cumpriria automaticamente. Por isso o Senhor fala: porque eu o escolhi, para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Aleluia! É importante nós percebermos isso. Assim como com Abraão, também nas nossas vidas as promessas de Deus não se cumprem automaticamente. A intervenção, os recursos provisionais, sobrenaturais da parte de Deus, não vêm automaticamente sobre as nossas vidas. Nós precisamos também fazer a nossa parte. E isso é um princípio tanto na antiga aliança, como também na vida do profeta Eliseu, nós percebemos isso, e também no Novo Testamento. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18,
o apóstolo Paulo fala ao seu filho Timóteo, dizendo: esta é a admoestação que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a respeito de você, que firmado nelas, você combata o bom combate. Perceba, irmãos, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a respeito de você, que firmado nelas, você combata o bom combate. Que bom combate é esse? É o combate da fé, é esse desejo de viver a plenitude do propósito de Deus nas nossas vidas e não se conformar com nada menos disso. É uma luta para viver o cumprimento pleno daquilo que Deus tem falado e liberado sobre as nossas vidas, aleluia. Quando nós olhamos para a palavra, há pessoas que têm atitude correta, como o profeta Eliseu. Eliseu pertence ao time dos inconformados, e ele fica indignado com Jeoás, porque Jeoás é do time dos conformados. Ao longo das escrituras, irmãos, nós percebemos essa diferença. A gente vê, por exemplo, quando o anjo aparece a Gideão, e diz a palavra do Senhor que o anjo do Senhor aparece a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. E Gideão responde dessa maneira: ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? E onde estão todas as maravilhas que nossos pais nos contaram? Por que, irmãos, que Deus escolheu a Gideão? Eu digo para os irmãos que não é coincidência. Deus escolheu ele porque ele é um inconformado. Ele está ali e não está conformado em não viver o sobrenatural de Deus, em não viver as providências de Deus, as maravilhas de Deus na sua geração. E ele está dizendo: aonde estão as evidências? Aonde está a provisão de Deus? Aonde está o mover de Deus? Aonde está o avivamento de Deus? Aonde estão a unção de milagres de Moisés? Aonde está a unção de conquista de Josué, que nossos pais nos disseram? Eu não me conformo de viver na minha geração sem experimentar estas coisas, aleluia. E eu digo para os irmãos, não é coincidência, irmãos, Deus ter escolhido justamente o inconformado. Muitas pessoas dizem que ele se tornou inconformado depois que Deus o chamou, mas eu creio que não. Eu acredito que na realidade Deus o escolheu porque ele era um inconformado. Deus olha para cada um de nós, e a Bíblia diz que o Senhor procura, que Deus busca verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Eu não acredito, irmãos, que Deus programa as pessoas para que se tornem verdadeiros adoradores, e então Ele faz os seus verdadeiros adoradores. Não, não, Ele busca. Os seus olhos estão sobre a terra procurando homens e mulheres com os quais Ele possa contar, homens e mulheres que tenham o coração semelhante ao dele, e a palavra diz que Deus busca verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9 diz: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Veja que palavra: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para dar força àquele cujo coração é totalmente dele. Numa outra versão diz: para se mostrar forte àquele cujo coração é totalmente dele. Deus não vai se mostrar forte ou dar forças a todas as pessoas, mas Ele está procurando aqueles cujo coração seja totalmente dele. Para esse Deus vai revelar a sua força, Deus vai revelar o seu poder de uma maneira diferenciada, aleluia.
Deus está atrás dos Gideões, ainda nos dias de hoje, que estejam inconformados, que estejam se levantando e dizendo: onde estão, Senhor, as tuas maravilhas? Eu quero ver as tuas maravilhas, eu quero ver a tua intervenção, eu quero ver, Senhor, os teus milagres, aquilo que os pais apostólicos viveram, aquilo que as igrejas, noutras épocas históricas, noutros movimentos, avivamentos, viveram. Eu também quero viver isso nos nossos dias, aleluia. Gente diferente de Jeoás, que não diga: está bom, porque quando uma pessoa diz está bom, ela está diminuindo aquilo que Deus quer fazer através da vida dela. Foi exatamente isso que Jeoás fez, irmãos. Talvez Jeoás jogou aquelas 3 flechas porque as guerras eram caras, porque tinham que ficar muitos dias ausente de casa, e ele pensou: eu não quero ficar a vida inteira guerreando, então 3 vezes está bom. Mas Deus queria que ele aniquilasse os sírios, essa era a vontade do Senhor. Era uma batalha já geracional, já estava vindo de antes dele, e continuou depois dele, porque o Senhor queria na realidade colocar um ponto final naquilo, mas porque ele só foi até um ponto, irmãos, Deus não pôde fazer na vida dele aquilo que o Senhor queria fazer. Mas Eliseu tinha uma outra atitude. Eliseu ficou indignado com o rei, e nós vemos na vida do próprio Eliseu a diferença, é um contraste muito grande. Eliseu, ele substituiu o profeta Elias. Começar um ministério já é algo difícil, substituir um homem da envergadura de Elias é um peso muito grande. A mesma coisa aconteceu com Josué, mas um pouco diferente de Eliseu. Josué substituiu Moisés. Moisés disse: um dia o Senhor levantará um varão como eu, falando de Jesus. Então vejam a estatura de Moisés. Deus disse para o povo de Israel: eu tenho profetas no meio de vocês, e eu me revelo a eles, e eu falo com eles em sonhos, visões e presságios, mas com Moisés, meu servo, meu amigo, eu converso face a face. E Josué ia ter que substituir esse cara. Com certeza, irmãos, ele tremeu na base, por causa do tamanho da missão, do tamanho do chamado e da responsabilidade de quem ele iria substituir. Por isso Deus o incentiva muito, Deus traz muita palavra de ânimo sobre ele, dizendo: Josué, não temas, não se espante, fique tranquilo, eu serei contigo, tão somente seja forte e muito corajoso, porque eu serei contigo, faça tudo conforme eu estou te orientando, e eu vou fazer você entrar nessa terra e herdar essa terra. Muitas palavras de ânimo, de incentivo, de encorajamento para esse homem. Mas Eliseu não precisou disso, irmãos, porque Eliseu tinha uma disposição no seu coração, e quando Deus o chamou, ele foi para cima, aleluia. Diga para o irmão: é desse jeito, irmão. Glória a Deus. O profeta Elias desistiu do seu ministério antes da hora, a palavra do Senhor fala isso. Ele pediu para o Senhor, para ser tomado pelo Senhor: Senhor, não quero mais, me tome, chega, não aguento mais, antes da hora. E Eliseu teria que substituí-lo, e Deus fala com Elias: já que você não quer mais, então você vai ter que ungir. Unja Eliseu, porque ele vai te substituir. E ele chega, o Eliseu está trilhando com o boi, com uma junta de bois, arando a terra, e ele joga a capa nas costas desse jovem, e ele diz assim: você entendeu o que eu fiz com você, né? Quando ele joga o manto, joga a capa, e ele diz: eu entendi, só deixa eu me despedir dos meus pais. E ele pega aquela junta de bois, pega a madeira daquela junta de bois, faz uma fogueira, pega os bois, faz um sacrifício ao Senhor, e ali ele assa a carne daqueles bois, faz uma despedida, se despede dos pais, e então ele segue o profeta Eliseu. E ali começa o seu ministério.
E diz a palavra do Senhor que o profeta Eliseu, ele vai para Betel, e ele diz, eu vou ter que ir para Betel, então fique aqui que eu vou para Betel. Não, vive ao Senhor, que eu não te deixarei. E ele cola no profeta, e aonde o profeta ia, ele ia. E aí o profeta chega em Betel e diz assim, agora eu vou ter que ir lá para Jericó, você fique aqui que eu vou para Jericó. Não, eu vou junto com você. Vive o Senhor, que aonde você for, eu quero estar com você, eu vou estar junto com você. E aí ele vai. E então eles chegam em Jericó, o profeta novamente diz, Deus está me mandando ir para o Jordão, fique aqui que eu vou para o Jordão. E ele diz, não, parece que o profeta estava querendo se livrar dele até. Esse cara não sai do meu pé, não fica só colado em mim. E ele diz, eu vou aonde você for, eu vou, eu quero estar. E ele vai para o Jordão junto com o profeta. Quando eles chegam no Jordão, eu acho que o profeta Elias fica nervoso e diz assim, o que você quer, piá? O que está faltando? O que está faltando na tua vida? Fale o que você quer. E ele diz, eu quero a porção dobrada do Espírito que está na tua vida. Aleluia. E ele diz para ele, dura coisa pediste. Talvez esse dura coisa pediste queira dizer, é difícil isso que você está pedindo. É um encargo. Talvez queira dizer, nem eu não estou acreditando que você vai conseguir isso. Mas, se você conseguir me ver subir quando eu for tomado pelo Senhor, então será assim. Nesse momento, o profeta Elias bate com a capa no Rio Jordão, e somente 2 vezes, irmãos, o Rio Jordão se abriu. Uma vez foi quando Josué atravessou com toda a nação de Israel do deserto, para tomar a terra prometida, para tomar Jericó. E a outra vez agora, só para esses 2. E o Rio Jordão se abre. Imagine, irmãos, olha o milagre, olha a grandeza do milagre, olha o que Deus está fazendo através da vida de Elias. E eles atravessam. E diz a Bíblia que quando eles atravessam o Rio Jordão, chegando no outro lado, vem uma carruagem de fogo e os separa. E nesse momento, Elias sobe num redemoinho, e o profeta Eliseu fica olhando, e ele viu, e essa palavra, ele viu, é como se os céus dissessem, está consumado, você vai receber aquilo que você pediu. E a capa cai, e nesse momento, ele para de olhar para o profeta Elias subindo, e fica olhando para aquela capa caindo, aleluia, amém, irmãos? E ele pega aquela capa, e ele olha para a capa, ele olha para o Rio Jordão, ele olha para a capa, ele olha para o Rio Jordão, e agora, será que eu vou voltar a nado? De jeito nenhum. E ele dá um grito, e ele diz assim, aonde está o Deus de Elias? Aleluia! E com essa expressão, o que ele está dizendo? O movimento de Elias passou, Elias sumiu, não está mais aqui. Mas o Deus de Elias continua, aleluia, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele bate com a capa e o rio se abre, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E ele atravessa, irmãos. Deus quer fazer obras maravilhosas nos nossos dias, também hoje. O Senhor quer agir também nos nossos dias. Existiram muitos movimentos espirituais. Houve um movimento espiritual muito grande no Brasil, nos anos 60 e 70. Depois houve um movimento nos anos 80, onde mudou a liturgia dos cultos, mudou o sistema de adoração, e era uma adoração tão maravilhosa que se estendeu até os anos 90. Nos anos 90, Deus fez um outro mover de milagres, de prodígios, de maravilhas nas igrejas. Foi nesse tempo que eu me converti, e eu me lembro, irmãos, a adoração era tão poderosa, a música na igreja nem era tão boa, os músicos nem eram tão preparados, mas era tanto poder, tanta glória, tanta unção, que parecia que dava para pegar a presença de Deus com a mão, aleluia. E muitas vezes as pessoas ficam olhando para esses movimentos e dizendo, aqueles movimentos. Não, irmãos, nós estamos vivendo nos tempos mais importantes da história, e a Bíblia diz que não é sábio o homem dizer, bons foram os dias do passado. Isso não é sábio. Nós temos que entender que os melhores dias são os nossos, e que o melhor de Deus está por vir, aleluia. Diga para o irmão aí do teu lado, o melhor de Deus está por vir.
O melhor de Deus está por vir, irmãos. E ele voltou, e Eliseu voltou com aquela capa. E quando os profetas, da escola de profetas, veem ele com a capa, eles perguntam: cadê Elias? Elias foi embora. E eles dizem: nós queremos o corpo de Elias. Não adianta, não perca um tempo com isso. Não, mas nós queremos. Eles fizeram tanta pressão que Eliseu disse: então podem ir. E eles foram, procuraram, lógico, né, irmãos, não acharam, porque o profeta foi arrebatado e voltaram: não achamos. Eu disse para vocês, porque houve um mover na vida do profeta Elias, mas agora nós temos que olhar para frente, agora é outra coisa. Sabe por quê, irmãos? Porque eles tinham mania de ficar pranteando as pessoas, às vezes ficavam 7 dias, às vezes 30, Jacó foi pranteado 70 dias, e nós temos que entender, irmãos, que as coisas que passaram, e agora você precisa olhar para frente. Diga para o irmão do seu lado: é hora de olhar para frente, irmão. Aleluia, o passado é passado. Moisés foi pranteado 30 dias, chegou um momento que Deus colocou um ponto final: chega, meu servo Moisés é morto, agora levanta-te tu e todo esse povo e atravessa o Jordão. Chega de ficar com mimimi, porque no meu passado, porque eu pequei, porque eu não fiz aquilo que era para fazer. Não interessa, aleluia, Deus tem mais para você e é daqui para frente. Quando o profeta Eliseu pegou aquela capa de Elias, ele diz: é daqui para mais, não é daqui para menos, é daqui para mais, e eu não vou voltar nadando. E ele deu: onde está o Deus de Eliseu, o Deus de Elias? E é isso que você tem que falar: onde está o Deus de Elias? Onde está o avivamento? E buscar esse avivamento, irmãos. Nós precisamos buscar, irmãos. Aleluia, o Senhor está procurando pessoas que têm essa atitude, aleluia. Nós vemos também na história de Esdras. Esdras voltou com uma parte do povo do cativeiro babilônico, porque os babilônios destruíram o templo de Salomão, e levaram o povo cativo para a Babilônia, e eles ficaram 70 anos no cativeiro, e depois do cativeiro eles voltaram para a terra, e então Esdras se coloca diante do povo para consagrar os fundamentos do novo templo, porque eles estavam levantando um novo templo para o Senhor, e ali haviam 2 grupos distintos, um grupo era dos velhos e um grupo era dos jovens, e o barulho que os 2 grupos faziam também era distintos. Um grupo chorava, pranteavam, e o outro grupo festejava, louvavam, glorificavam, faziam festa. O grupo dos jovens estavam felizes, porque eles estavam com uma expectativa, eles nunca haviam tido um culto no templo, na casa do Senhor, e eles estavam com aquela expectativa: o que Deus vai fazer? Porque eles nunca tinham participado daquilo, eles só ouviam falar. Mas o grupo dos velhos, que já tinham conhecido o templo de Salomão, estavam dizendo no seu coração: esse templo é bem menor, avivamento de verdade era nos tempos de Salomão, naquele templo glorioso que nós tínhamos, isso aqui não chega nem aos pés. E foi para estes homens que Deus levantou um profeta, e esse profeta disse para eles: ei, parem com isso, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, aleluia. E muitas vezes, irmãos, Deus precisa nos chacoalhar e falar a mesma coisa. Bendito seja o nome do Senhor. É a nossa atitude que importa, irmãos. Qual é a atitude que nós estamos tendo diante de Deus? Aleluia. Uma mulher chegou para o profeta Eliseu e disse assim: o teu servo, meu marido, morreu. Ele não deixou nada, não deixou dinheiro, não deixou um seguro, não deixou nada, mas nos deixou endividados. E os credores estão vindo para levar o meu filho como pagamento da dívida, e eu não tenho mais o que fazer. Quando essa mulher procura o profeta Eliseu, ela se encontra com um inconformado, e ela não está ali procurando uma assistência financeira, um conselho financeiro, mas o que ela quer viver é um milagre da parte de Deus. E esse homem, ele fala para ela: o que você tem em casa?
E essa mulher diz assim: ah, meu Senhor, a tua serva não tem nada, a não ser um pouco de azeite na botija. E é impressionante, irmãos, como muitos crentes tendem a diminuir aquilo que eles têm. É gente que o dom é pequeno, que o ministério é muito pouco, que aquilo que recebeu de Deus não é nada. Por quê? Porque não estão com a expectativa de experimentar o sobrenatural de Deus. E Elias olha para aquela mulher e diz: basta, vamos começar com isso aí, o que você tem é suficiente. E ele diz: vá para as suas vizinhas, pegue emprestado vasilhas vazias, não cheias, o maior número de vasilhas possível. Preste atenção nisso. Pegue com as suas vizinhas o maior número de vasilhas possível. A primeira lição, irmãos, que nós encontramos aqui é sobre conexão, sobre relacionamentos. Tem tantas pessoas que vivem fechando portas de relacionamentos, que se dependessem dos amigos agora para pegar vasilhas, talvez teriam poucas. E o Senhor Jesus, Ele fala na sua palavra, que Ele era amigo de pecadores. Nós não podemos ser como os pecadores, nós temos que ser como o Senhor quer que nós sejamos. Não podemos ir aonde eles vão, não podemos fazer muitas coisas que eles fazem, mas temos que ser amigos de pecadores, porque senão, irmãos, como nós vamos ganhar as pessoas para Jesus? Relacionamentos são conexões. E a segunda lição que nós encontramos aqui, a segunda verdade, o maior número de vasilhas. Vasilhas que não estejam cheias, mas vasilhas vazias. O que ele está dizendo? Quanto maior o número de vasilhas, maior vai ser o milagre, mais óleo haverá. De novo nós vemos o mesmo princípio das flechadas, porque o tamanho do milagre não depende de Deus, porque Deus é todo poderoso, mas o tamanho do milagre depende da tua atitude e da tua fé. Aleluia. E ele disse para aquela mulher: vá, feche a porta atrás de você e atrás do teu filho. E isso é muito importante, irmãos. E eu pergunto para você: você tem tido o teu tempo a sós com Deus? Porque esse é um princípio espiritual. Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a porta atrás de você e em secreto ora a teu pai que te vê em secreto. É por isso que eu creio que Deus abomina tanto idolatria, que as pessoas acendam vela para santo, rezem para santo, tenham imagem de santo, porque Deus se revelou em Cristo Jesus como nosso Pai. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Então Deus quer ser nosso Pai. Eu pergunto para vocês: existe algum relacionamento mais íntimo, pessoal, do que esse? De Deus ser o nosso Pai. Se você precisa pedir alguma coisa para alguém, não é para o teu pai que você vai pedir, que é teu Pai. Se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, não dará coisas boas o Senhor àqueles que lhe o pedirem, está escrito nas Sagradas Escrituras. Então Deus é nosso Pai, e Jesus diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta atrás de ti, e em secreto ora a teu Pai, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Aleluia. E eu pergunto para os irmãos: vocês estão fazendo isso, irmãos? Vocês estão orando? Qual é a disposição de fé do coração dos irmãos? Porque a igreja precisa se acordar, porque nós estamos vivendo no tempo do fim, e no tempo do fim, irmãos, nós temos também um problema, que é o problema da apostasia. Muitos irão se esfriar, muitos irão se desviar, muitos irão perder a sua fé. E aí nós vemos muitas vezes os cultos de oração vazios, os cultos de membresia vazios. E você onde está? Estou em casa comendo pipoca, vendo televisão, porque está muito frio. Diga misericórdia, irmãos. Onde estão os inconformados, aqueles que querem a unção, aqueles que querem o poder de Deus?
O que nós estamos fazendo com a nossa vida? O que nós estamos fazendo com o nosso tempo, irmãos? Se tem célula, vá na célula. Se tem discipulado, vá no discipulado. Busque a Deus, feche a tua porta atrás de ti, e em secreto, ore a teu Pai que te vê em secreto, porque os maiores milagres de provisão sobrenatural, de milagres, de intervenção divina sobre as nossas vidas, acontecem no secreto, são geradas no secreto, são geradas na oração, quando você entra e ora, e Deus vê, e Deus abençoa, aleluia. A intervenção acontece porque o Senhor é fiel, e ele diz a ela: pega o vaso que você tem, não importa se é pouco azeite, vai na primeira vasilha, começa a despejar o azeite, e quando já estiver cheia, põe o vaso para trás, e vai para a outra. Aqui a gente vê outro princípio espiritual. Pega o teu vaso, não importa se é pouco azeite, aquilo que você tem, e vai na primeira vasilha, começa a derramar o azeite. No momento em que a vasilha já está cheia, ele diz para a mulher: põe para trás, e vai para a segunda vasilha. Sabe o que ele estava pensando? Se eu não falar para a mulher parar, ela vai ver o óleo multiplicar e fluir, daqui a pouco vai ter óleo pela casa inteira. Eu creio que não, irmãos, mas eu creio que ele está ensinando aqui um princípio espiritual. Enche a primeira vasilha. Essa provisão, esse milagre de Deus, essa intervenção divina que já aconteceu, põe para trás, vai para a segunda vasilha. Enche a segunda vasilha, põe para trás, vai para a terceira vasilha. O que Deus está falando aqui? Que essa provisão que já aconteceu, você tem que agradecer a Deus: Senhor, obrigado por isso aqui, Pai, mas eu quero continuar em frente. Deus fez na vida dessa mulher não um milagre, mas uma sequência de milagres, uma sucessão de milagres na vida dela, e a mesma coisa o Senhor quer fazer conosco, irmãos. Por isso nós não podemos ficar apegados no passado, falando do passado, mas é daqui para frente, aleluia, amém, irmãos? Isso fala do que? Fala de foco. Deus quer que você tenha foco. O que Deus está fazendo? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, mas agora eu estou entusiasmado, eu quero ver aonde o Senhor vai nos levar, aleluia. Diga para o irmão aí do seu lado: eu quero ver aonde o Senhor vai nos levar. Glória a Deus. Nós precisamos aprender a isso, irmãos. Colocar os bons testemunhos nas mãos do Senhor, sermos agradecidos e colocarmos para trás e prosseguirmos para o que o Senhor tem adiante. Em Josué capítulo 13, versículo 1, o Senhor fala para Josué, dizendo assim: Josué já era bem idoso, e o Senhor lhe disse: você já é bem idoso e ainda ficou muita terra para ser conquistada. Meu Deus, ele conquistou 31 reis, conquistou muita terra, e o Senhor vem para ele velhinho, não deixa nem o cara se aposentar, e diz para ele: você é bem idoso, mas ainda ficou muita terra para ser conquistada, aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não quer 70%, Deus não quer 80%, quando Deus tem o 100% na sua vida. Não se contente com nada menos do que aquilo que o Senhor sinalizou, do que aquilo que Ele mostrou, do que aquilo que Deus revelou para você. Se Deus tem mostrado, irmãos, não se contente com nada menor do que aquilo que Deus falou, porque os céus não aplaudem pessoas que não cumprem o propósito pleno de Deus nas suas vidas, aquilo que está prometido, aquilo que está disponibilizado pelo Senhor. Os céus não aplaudem quem conquista menos do que aquilo que foi prometido pelo Senhor. Então nós precisamos prosseguir para o alvo, e a palavra do Senhor diz isso: deixando para trás as coisas que ficam, prossigo para o alvo, para alcançar o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, meu Senhor. Amém, irmãos? Vamos nos pôr em pé na presença do Senhor.